Existe uma ave que vive a poucos metros de você, em quase todo o brejo do Brasil, e que você provavelmente nunca viu de verdade. Ela se move em silêncio absoluto, escondida entre os juncos, dominando um dos ambientes mais ricos e menos observados da nossa natureza. Hoje, você vai finalmente enxergar o que sempre esteve ali. Antes que o sol atinja o horizonte, o brejo ainda dorme sob um véu de neblina. A água parada reflete os primeiros tons alaranjados do céu e uma camada fina de vapor sobe lentamente da vegetação encharcada, como se a própria terra estivesse respirando. Não há vento. Apenas o som contínuo de gotas caindo das folhas largas das tábuas, marcando o compasso silencioso do amanhecer. É nesse instante, entre a escuridão que se dissolve e a luz que ainda hesita, que os primeiros sinais de vida começam a se manifestar. Um chamado curto, quase metálico, corta o silêncio. Vem de dentro da vegetação densa, de um lugar que os olhos não alcançam. Poucos observadores percebem que esse som pertence a uma das aves mais discretas dos brejos brasileiros, a saracura. Ela raramente se mostra. Prefere caminhar entre os juncos, protegida pela própria arquitetura do ambiente, onde cada folha, cada caule, funciona como uma cortina natural. Seu corpo estreito, comprimido lateralmente, parece ter sido desenhado especificamente para essa vida entre as fendas da vegetação. É justamente aqui que a saracura revela seu verdadeiro talento: deslizar por espaços que pareceriam impossíveis para qualquer outra ave do seu tamanho. A luz, agora mais forte, começa a atravessar as folhas, projetando sombras que se movem devagar sobre a água parada. E é sob essa luz filtrada que a saracura finalmente aparece, por um breve instante, à beira de um pequeno canal de água escura. Suas pernas longas e finas tocam o solo lamacento com uma precisão quase silenciosa, cada passo calculado para não produzir ruído, para não revelar sua posição a nenhum predador que possa estar observando. Talvez você nunca tenha reparado, mas essa capacidade de caminhar sem quase nenhum som é resultado de uma adaptação notável nos dedos da ave, longos e bem distribuídos, que espalham o peso do corpo sobre a vegetação flutuante e o barro macio. Ela não afunda, não desliza. Apenas avança, como se pairasse sobre a superfície instável do brejo. Ao redor, o ambiente começa a despertar por completo. Rãs entoam seus primeiros cantos roucos, escondidas entre as raízes submersas. Insetos sobrevoam a superfície da água em pequenos grupos, atraídos pelo calor crescente do dia. E ao longe, o som abafado de asas batendo anuncia a chegada de outra ave que também habita esse mesmo universo alagado. A saracura, porém, não se distrai. Sua atenção está voltada para o solo, para pequenas frestas entre as raízes onde insetos e pequenos moluscos se escondem. Seu bico fino e ligeiramente curvado funciona como uma ferramenta de precisão, capaz de alcançar presas em locais que outras aves jamais conseguiriam explorar. Existe um detalhe que costuma passar despercebido. Essa ave não caça por força ou velocidade, mas por paciência. Cada movimento é medido, cada pausa tem um propósito. Enquanto isso, a névoa sobre o brejo começa a se dissipar
revelando aos poucos a extensão real daquele ecossistema. Não é apenas um pântano isolado, é um mosaico vivo de canais, ilhas de vegetação, poças temporárias e áreas mais profundas, todas interligadas por um delicado equilíbrio hidrológico. E é justamente essa complexidade que permite a existência de tantas espécies diferentes coexistindo no mesmo espaço, cada uma ocupando um pequeno nicho que a natureza reservou especialmente para ela. A saracura desaparece novamente entre a vegetação, engolida pelo emaranhado verde, como se nunca tivesse estado ali. Mas o brejo continua vivo, continua se movendo, continua revelando aos poucos os segredos que guarda sob sua superfície aparentemente tranquila. O sol agora está mais alto, e sua luz atravessa a copa das árvores que margeiam o brejo, criando um mosaico de sombras móveis sobre a água. É nesse cenário de luz fragmentada que uma nova presença se revela. Um brilho azul violáceo entre os juncos, quase irreal em meio ao verde predominante da vegetação. Trata-se do frango d'água azul, uma das aves mais vistosas desse ambiente, e ao mesmo tempo uma das mais surpreendentes em comportamento. À primeira vista, sua plumagem intensa parece um convite ao perigo, um contraste que deveria atrair a atenção de qualquer predador. No entanto, essa cor vibrante cumpre uma função pouco óbvia. Em meio à vegetação aquática, sob a luz que se reflete na água e atravessa as folhas, o azul se funde com sombras e reflexos, dificultando exatamente aquilo que parecia impossível: passar despercebido. O frango d'água azul avança sobre as folhas flutuantes com uma leveza quase improvável. Seus dedos extremamente longos distribuem o peso do corpo de forma tão eficiente que ele consegue caminhar sobre superfícies que não sustentariam nenhuma outra ave de tamanho semelhante. Cada passo é uma demonstração silenciosa de equilíbrio, uma caminhada sobre um tapete instável de vegetação que se move sutilmente a cada movimento da água abaixo. Essa habilidade não existe por acaso. Ela permite que a ave explore áreas do brejo inacessíveis para praticamente qualquer outro animal terrestre, alcançando fontes de alimento, sementes, pequenos invertebrados, brotos tenros, que permanecem intocadas justamente por estarem fora do alcance da maioria dos predadores e concorrentes. A resposta está escondida em um detalhe simples. Onde outros veem um obstáculo intransponível, essa ave enxerga um caminho livre. Enquanto isso, o vento começa a soprar suavemente, movendo as hastes altas dos juncos em ondas lentas e sincronizadas. O som é quase hipnótico, um sussurro contínuo que se mistura ao canto distante de outras aves aquáticas. A superfície da água, antes parada, agora treme levemente, quebrando os reflexos em pequenos fragmentos de luz que dançam entre as folhas flutuantes. É nesse momento que o comportamento social do frango d'água azul se torna mais evidente. Diferente da saracura solitária e reservada, essa espécie tende a se manter em pequenos grupos, mantendo contato constante através de vocalizações curtas e ásperas.
Essa comunicação constante cumpre um papel importante: alertar rapidamente o grupo sobre qualquer sinal de perigo, permitindo que todos reajam quase simultaneamente diante de uma ameaça. E é justamente por essa vigilância coletiva que muitos predadores preferem observar de longe, esperando o momento certo, o instante de distração que raramente chega. Mas não muito longe dali, escondido nas alturas, outro observador já havia notado o movimento constante entre a vegetação. Um vulto escuro cruza o céu em silêncio, descrevendo um círculo largo sobre o brejo. Sua sombra desliza rapidamente sobre a água antes de desaparecer atrás da linha das árvores. O grupo de frangos d'água azuis se aquieta por um instante, atento, avaliando o risco. Talvez a resposta para essa pausa repentina esteja relacionada a algo que ainda não vimos por completo. Algo que sobrevoa esses brejos havia gerações, sempre à espreita, sempre paciente. A tensão passa. O vulto não retorna, ao menos por enquanto. E a vida no brejo retoma seu ritmo, como se aquele instante de alerta jamais tivesse existido. Mas o equilíbrio ali é sempre temporário, sempre suspenso entre a calma aparente e a possibilidade constante de um encontro decisivo. No alto de uma árvore seca, à margem do brejo, um vulto imóvel observa tudo com atenção quase absoluta. Suas penas escuras se misturam à casca desgastada do galho onde está pousado, tornando-o quase invisível para quem não sabe exatamente onde procurar. Esse é o gavião caramujeiro, um predador especializado, cuja existência está intimamente ligada ao destino desse ecossistema alagado. Diferente de outros gaviões, conhecidos pela versatilidade em suas presas, essa espécie desenvolveu uma relação quase exclusiva com um único tipo de alimento: os caramujos aquáticos que vivem submersos entre a vegetação do brejo. Poucas pessoas sabem que essa especialização é tão extrema que moldou fisicamente o próprio corpo da ave, adaptando cada detalhe de sua anatomia para essa tarefa específica. Seu bico, longo e curvado em um ângulo bastante acentuado, não é feito para rasgar carne como o de outros gaviões. Ele foi moldado, ao longo de gerações, para uma função muito mais precisa: extrair o corpo mole do caramujo de dentro de sua concha espiralada, sem danificá-la, com uma delicadeza quase cirúrgica. É justamente aqui que esse animal revela seu verdadeiro diferencial dentro do ecossistema. O gavião permanece imóvel por longos períodos, seus olhos fixos na superfície da água, observando pequenas variações que passariam despercebidas para qualquer outro observador. Uma ondulação sutil, um brilho diferente entre os reflexos, um pequeno rastro de bolhas subindo lentamente até a superfície. Esses sinais quase imperceptíveis indicam a presença de um caramujo se movendo logo abaixo da água, e é exatamente esse tipo de detalhe que determina o sucesso ou o fracasso de cada tentativa de caça. Quando o momento chega, o mergulho é rápido, quase instantâneo. As garras se fecham ao redor da concha com precisão absoluta, e a ave retorna ao poleiro carregando sua presa. Ali, apoiando a concha contra o galho, ela executa um processo lento e metódico, extraindo o molusco com movimentos calculados do bico, sem pressa, como se cada etapa daquele ritual tivesse sido repetida inúmeras vezes ao longo de sua vida. Esse comportamento, aparentemente simples, revela algo mais profundo sobre o funcionamento do próprio brejo. A existência do gavião caramujeiro depende diretamente da saúde da água, da presença constante de vegetação aquática e da disponibilidade estável de caramujos. Talvez o verdadeiro segredo
esteja em compreender que essa ave não é apenas um predador. É também um indicador silencioso do equilíbrio de todo aquele ecossistema. Onde ele desaparece, algo mais profundo já começou a se romper. Enquanto o gavião permanece concentrado em sua refeição, nuvens escuras começam a se formar no horizonte, avançando lentamente sobre o brejo. O vento muda de direção, trazendo consigo um cheiro característico de chuva se aproximando. As folhas das árvores se agitam com mais intensidade e o som constante dos insetos parece diminuir gradualmente, como se todo o ambiente estivesse se preparando, instintivamente, para o que está por vir. As primeiras gotas começam a cair, leves e espaçadas, criando pequenos círculos concêntricos que se espalham pela superfície da água antes de desaparecerem. O ritmo aumenta aos poucos e o som da chuva se mistura ao farfalhar da vegetação, formando uma sinfonia natural que envolve completamente o brejo. É sob essa chuva fina que a maioria dos animais busca abrigo, mas nem todos. Um pequeno grupo de aves ainda pode ser visto se movendo entre a vegetação parcialmente submersa, aparentemente indiferente à água que cai do céu. Afinal, para quem já vive rodeado de água, a chuva talvez não seja um obstáculo, mas apenas mais uma variação natural do ambiente onde encontrou seu lugar. A chuva diminui aos poucos, até restar apenas um gotejar suave vindo das folhas mais altas. O céu ainda está cinzento, mas uma claridade difusa começa a se espalhar por entre as nuvens, indicando que o temporal já passou. O brejo, agora mais encharcado do que nunca, reflete essa luz suave em incontáveis poças espalhadas entre a vegetação como pequenos espelhos dispersos sobre a terra. É nesse cenário renovado que surge outra habitante frequente desses ambientes, o frango d'água comum. Apesar do nome que sugere simplicidade, essa espécie carrega adaptações notáveis, muitas vezes ofuscadas, justamente por sua aparente familiaridade. Talvez você já tenha visto essa ave antes, nadando tranquilamente entre a vegetação aquática, sem imaginar os detalhes que tornam sua existência tão bem ajustada a esse ambiente instável. Seu bico avermelhado, com a ponta amarelada, contrasta suavemente com a plumagem escura do corpo, um detalhe visual que facilita o reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie, especialmente durante interações sociais e disputas territoriais. Sim, porque apesar da aparência discreta, o frango d'água comum pode se tornar surpreendentemente assertivo quando o assunto é defender seu espaço dentro do brejo. Ele nada com movimentos curtos e ritmados da cabeça, um padrão comum entre aves aquáticas dessa família, resultado direto da forma como compensam a ausência de membranas interdigitais completas nos pés. Ainda assim, mesmo sem essa adaptação tão comum entre outras aves nadadoras, ele se movimenta pela água com uma naturalidade que impressiona, alternando entre nadar, caminhar sobre vegetação flutuante e mergulhar rapidamente em busca de alimento. Enquanto isso, ao redor, o brejo continua se reorganizando após a chuva. Pequenos riachos temporários se formam, conectando poças que antes estavam isoladas, redistribuindo nutrientes e criando novas oportunidades de forrageamento para diversas espécies. Esse processo constante de transformação é, na verdade, um dos aspectos mais fascinantes desse ecossistema. Nada ali permanece estático por muito tempo. À distância, a saracura reaparece brevemente, cruzando um pequeno trecho aberto entre a vegetação, movendo-se com a mesma cautela discreta observada no início do dia. O frango d'água azul, já mais calmo após o alerta anterior, retoma sua caminhada equilibrada sobre as folhas flutuantes.
E, no alto de sua árvore seca, o gavião caramujeiro permanece atento, aguardando o próximo sinal sutil na superfície da água. 4 espécies distintas, com formas de vida tão diferentes entre si, compartilhando o mesmo território, cada uma ocupando um espaço específico dentro dessa complexa engrenagem natural. Os brejos, tantas vezes vistos apenas como terrenos alagados e pouco atraentes, escondem, na verdade, um dos sistemas mais ricos e delicados da natureza brasileira. Cada ave que ali habita representa uma peça essencial de um equilíbrio construído ao longo de incontáveis gerações, um equilíbrio silencioso, que continua existindo mesmo quando ninguém está observando. E talvez seja justamente essa a maior lição que esse ambiente nos oferece, que a verdadeira riqueza da natureza nem sempre está no que é evidente à primeira vista, mas naquilo que se revela apenas para quem tem paciência e atenção suficiente para observar com cuidado.